Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Rica. Eu sou a Aline Rica e o objetivo do nosso podcast é trazer clareza para você, é te ajudar, é você entender como você cria ferramentas para sair de uma crise, de uma tristeza. Se você está vivendo isso nesse momento, você chegou no lugar certo. Então não passa daqui, não vai para outro vídeo. Fica aqui com a gente, porque nossa convidada de honra hoje é muito especial. E aí eu trago um testemunho, nosso. Eu conheci a Martine quando eu subloquei uma das salas dela em Campo Grande, que a sala dela é de rico, maravilhosa, com cores, toda detalhada, sabe? E já estamos juntas, eu acho que já tem um bom tempo e vamos ficar muito tempo juntas ainda. E aí eu queria muito que você falasse da sua experiência, do seu currículo, do seu material que você tem, que é muito importante. Então, para começar, é um prazer estar aqui para mim. Estou muito animada para o nosso bate-papo, né? Afinal de contas, eu tô com a Rica, né, gente? Eu sou péssima para me apresentar, mas eu vou tentar, né? Eu me chamo Martine de Andrade, sou psicóloga, né? Atuo, né, principalmente com a terapia cognitivo-comportamental. E fiz uma transição de carreira, e aí, assim, depois eu venho e conto essa história, né? Porque eu cheguei a fazer uma segunda faculdade, acreditando que eu nunca mais seria psicóloga, porque eu terminei a faculdade com 22 anos, e aí eu não tinha experiência, aquela coisa toda. E aí, na minha formatura da segunda faculdade, minha amiga me dá um abraço e fala assim, amiga, eu tô abrindo uma clínica, vem trabalhar comigo? E aí, eu comecei a fazer minha transição de carreira. Então, são 10 anos atuando na área clínica, embora eu já seja formada, né, mais de 15 anos. E comecei a trabalhar. E na pandemia foi quando eu realmente saí da CLT e oficializei, né, que eu sou empreendedora, sou psicóloga, né? Então, atualmente, eu tenho 2 salas para sublocação, né, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Tenho 5 livros, eu só consegui trazer 2, porque alguns estão esgotados, né? Tá certinho. Alguns estão esgotados e, assim, eu não tenho, mas outras pessoas têm, e eu não consegui trazer todos, né? Eu tenho Ressignificar, que é o queridinho, a gente fala sobre a ressignificação em várias questões da vida, né? Em várias questões, seja diante de uma perda de uma pessoa, de um ente querido, seja através de uma perda simbólica, doenças, né? São vários cenários, né? Tem o Novo Normal, que nasceu com a pandemia, né? Que fala justamente da pandemia, mas não assim de uma forma pesada, né? Ele traz muitas formas também de ressignificação sobre tudo aquilo que a gente foi vivendo. A nossa nova construção, o nosso novo eu, né? Nesse novo normal. Tem até um capítulo bem legal que a gente fala sobre o tempo, né? Sobre essa questão da passagem do tempo, o que é o tempo exatamente pra gente, né? Tem também um capítulo também muito bacana que fala sobre a normalidade, a normose, né? O que é normal, afinal. Né? Assim, é um livro muito bacana, eu sou Vale a pena. apaixonada nele também, né? Tem a Caixinha de Ansiedade, que é uma das minhas queridinhas. Por quê? Porque sou eu sozinha que fiz. Ai, que né? lindo. Os outros são com participação, então assim, a Caixinha, né? Que fala sobre ansiedade, tem exercício, tem perguntas investigativas, né? Então assim, eu tô muito ansiosa, não sei o que fazer. Aqui tem vários exercícios, né? E também tem a psicoeducação, que às vezes a pessoa acha, tem ansiedade, mas a ansiedade ela tem vários nomes. E aqui a gente fala um pouquinho sobre esses nomes, né? O TOC, né, que existe ainda uma discussão aí no novo DSM, né, que ele saiu dentro dos transtornos de ansiedade, mas ele não deixa de ser um transtorno ansioso, né? Temos o transtorno do pânico, agora a fobia, entre outros. Então aqui a gente fala também um pouquinho disso. E temos o Manual de Saúde Emocional, que foi o primeiro livro que eu escrevi, e eu escrevi justamente um capítulo falando sobre luto. E aí, assim, eu não queria dar spoiler, mas eu posso dar um spoiler. Ai, pode, que eu adoro. Porque nesse... É um spoiler do seu podcast. Olha como eu sou ousada. Eu estava aqui observando a última palestra, né? A última palestra, olha. A última conversa, e aí me relembrou muito esse capítulo que eu escrevi falando sobre luto, né?
em que eu dei ali algumas dicas nesse livro, né, de pessoas que ressignificaram o luto. E aí eu falei sobre aquele caso que teve da Boate Kiss, né, alguns outros desastres, o quanto que as pessoas que sobreviveram, né, buscaram, através da dor, fazer algo diferente. Né? E aí eu me conectei muito com o que estava acontecendo aqui. Então eu não sei se vocês vão ver a outra antes ou depois dessa, mas aí, ó, já fica atento. Já sabe. Que tem qual coisa é o nome? boa vindo. É o Manual de Saúde Emocional. Manual de Saúde Emocional. Eu já vou ter um, com certeza. Eu tenho a caixinha. Eu uso muito essa caixinha. Ela é maravilhosa. E tem até perguntas que eles não sabem responder. Eu acho incrível isso. Eu falo, gente, pra gente é tão fácil para responder, né? Mas para algumas pessoas realmente gera uma dificuldade para entender e ela é uma caixinha do coração mesmo. E eu tenho Desmistificando também a Psicologia, que é um livro que, assim, para quem não entende nada de psicologia e gostaria de entender, ele é muito bacana, porque ele fala sobre as abordagens. O que é TCC? Que a Martine trabalha com a TCC. A Aline trabalha com a psicanálise. Então, assim, fala um pouquinho sobre as abordagens, sobre relação terapêutica. Também tem um capítulo que fala sobre a escola do meu filho, pediu para levar ao psicólogo. O que eu faço? E aí ele vai falando qual seria o papel desse psicólogo, essa interação com a escola. Então, assim, vem muito aqui daquele basicão que às vezes as pessoas não entendem muito. Então, quem quer entender um pouquinho mais, esse é um livro excelente que vai trazer essas partes mais práticas, assim, né, do conhecimento. E, para além de tudo isso, né? Eu estou aqui, sou mãe agora, então o meu perfil profissional, que é psi.martineandrade, é mais da Eloá do que é meu, mas eu posto lá, né? Atualmente eu sou supervisora clínica também, ajudo outros psicólogos que estão iniciando na carreira. Sou voluntária do Janeiro Branco, gente, eu sou a pessoa do voluntariado. Falou que preciso de um voluntário, tá lá Martine. Maravilhosa. Né? E é sempre abençoada por isso, né? Porque graças a Deus. Voluntária sempre tem retorno, né? Sempre. E sou voluntária do CVV também, né? Do Centro de Valorização à Vida. E aí, hoje também, nosso tema, né? Vem maravilhoso, que no final, lógico, a gente vai falar sobre o contato deles, é evidente isso. E ela já faz parte. Quem sabe um dia você liga, você vai falar com a Martine. Olha isso. Então, pior que não. E isso é algo interessante. Por quê? Porque existem várias formas de você ser um voluntário do CVV. Às vezes a gente acredita que o voluntariado é somente você ficar disponível através da ligação. E não é. Existem várias formas de você ser voluntário. Então, assim, eu trabalho mais na área, né, de divulgação do CVV. Ah, legal. Né? Divulgo bastante em todas as minhas palestras. A gente divide material, eu vou lá, pego material para distribuir também com eles. E dou palestra pro pessoal também que faz aí os atendimentos telefônicos, né? Então, eu tô sempre que dá, eu vou lá, dou palestras, né, gratuitamente, né? Então, assim, a minha parte voluntária é mais nesse sentido. Entendi. Até porque existe um critério muito grande para você ficar atendendo o telefone. Eu não consigo atender o critério, porque você não pode faltar uma aula. E aí sempre a agenda nunca bate. Quando eu vou ver lá o calendário, já tem um monte de coisa marcada e eu não consegui fazer o curso ainda com eles. É isso. Vida corrida, né? Pois é outro patamar. Verdade. E aí a gente começa a falar, né, a importância de quebrar o tabu, de falar sobre saúde mental, em especial no Setembro Amarelo, que, como vocês sabem, é o mês da conscientização e a prevenção. Né? Então, as pessoas falam assim, mas não pode falar disso. Não, é a prevenção ao suicídio. Por isso, a importância de falar da saúde emocional, trazer essas explicações com mais clareza para todas vocês que estão nos assistindo, né? E aí fica a minha pergunta para a Martine, que a gente vê uma crise crescente de ansiedade, uma crise crescente de depressão. Assim, na verdade, eu acho que vamos falar de Brasil, né? Parece que a gente vive uma crise generalizada. Todo mundo diz que está em crise. Eu estou em crise disso, eu estou porque eu não estou bem, porque minha casa, minha família. Fala para mim, você que está nos assistindo. Será que você está vivendo algum tipo de crise agora que você está nos ouvindo? Gente, por que eu estou botando S no final das coisas? Não estou entendendo. Eu queria abordar, então, esse tema, assim, entendendo um pouco que nunca esteve tão em pauta esse assunto, tão latente na vida da sociedade. Como a gente pode pensar sobre isso? Como podemos falar sobre isso aqui para
iluminar sua mente, né, gente? Iluminar sua mente. Fala, Martinha. Pois é, né? Para começar, existem muitos mitos, né, que ronda esse tema, né? Então, assim, existem pessoas que têm dificuldade até para falar a palavra suicídio, né? É verdade. Não pensei A nisso. pessoa tem um familiar que está pensando besteira, pensando em fazer coisa errada. Mas a palavra suicídio, ela ainda carrega um peso muito grande, porque as pessoas têm um entendimento de que não pode falar sobre isso, senão outras pessoas vão cometer mais suicídio. E, na verdade, não é isso que acontece, tá? Quanto mais a gente fala, mais a gente leva conhecimento para as pessoas e mais a gente consegue atuar na prevenção, né? Então, isso precisa ser falado. Então, isso é um mito. Se eu falar, as pessoas vão se suicidar. Não. Né? Setembro, ele é um mês muito importante, mas a campanha, ela é o ano inteiro. Setembro é um marco. Verdade. É um mês de visibilidade. Mas isso a gente precisa entender que todos os dias isso acontece, né? Tem alguém cometendo aí o autoextermínio a cada 25 minutos, a cada 45 minutos, né? Isso no Brasil, né? No mundo é a cada 40 segundos. Então, enquanto a gente está aqui conversando, quantas pessoas, né, não estão aí perdendo suas vidas porque acreditam, né, diante da dor, né, que não tem solução, não tem saída, né? E principalmente entre jovens, né, de 15, 29 anos mais ou menos, é quando fica mais crescente, né? Os jovens são muito atacados, né? Cada vez mais a gente tem visto isso, né? É verdade. Porque antigamente a gente via mais, assim, os adultos. Agora a gente percebe que isso tá mesmo ali no meio dos adolescentes, dos jovens, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Inclusive, tem uma coisa que me dá muita alegria, Aline. Rica. Eu queria estar aqui para falar rica, então não vou chamar de Aline. Rica. Mas me dá muita alegria quando uma igreja me chama para dar uma palestra. Poxa. Me convidem que eu vou. Isso é incrível, Porque eu fico ajuda. muito feliz, porque durante muito tempo isso foi uma barreira. Para o psicólogo entrar na igreja, falar sobre os aspectos emocionais. Então, hoje, quando me chama, eu dou um jeito. Se eu não puder ir, eu já falo, não, eu já tenho quem indicar, a pessoa vai ter esse dia, eu não posso ir, mas fulano vai, né? Porque a gente precisa falar disso. E, infelizmente, o público evangélico é o público que mais tem dificuldade de aceitar, né? Um tabu, tratamento. né? Exatamente. Não falam de jeito nenhum, gente. Graças a Deus, a gente já tem umas igrejas que estão mais atualizadas, está até trazendo, né, isso para os jovens. E é um grupo, né, que a gente fala muito mal dos jovens hoje, fala que é a geração mimizenta, né? Mas é interessante porque no meio deles eles só se identificam assim agora. Fala assim, olha só, eu sou fulano, eu tenho crise de ansiedade, tá? Aí o outro, eu sou ciclano. Ih, menino, eu passo por uma dificuldade e tal. Ele já tem o diagnóstico na mão, mesmo não tendo... Vocês entenderam isso, gente? Você tem o diagnóstico, não tendo um diagnóstico. As pessoas estão ficando tão assim, porque não é só da depressão, da ansiedade, né? A gente tem a galera que já chega na escola e fala assim, olha só, eu sou autista nível tal. Não, eu sou TDAH. Tá moda no meio da juventude, a gente vê o diagnóstico de primeira linha, assim. A primeira coisa que eles falam é sobre isso. E aí, já vamos dar nome a esses diagnósticos? Tem como a gente diferenciar, no caso, a ansiedade da depressão e de uma pessoa que está deprimida naquele momento, né? Então, porque a gente precisa, hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Aquela palavrinha difícil, interseccionalidade, acho que é essa palavra. A gente precisa olhar, além, quando o cliente chega pra gente, a gente precisa olhar todo o contexto, a raça, a cultura, onde essa pessoa foi criada, né? Verdade. Porque tudo isso vai impactar. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tô há 3 meses triste. Fulano tá em depressão porque tá há 3 meses triste. Mas a pessoa perdeu um ente querido. É isso. Estranho seria se ele estivesse feliz há 3 meses perdendo um ente querido. É isso. Né? Então, a gente precisa olhar todo esse contexto. Só que, muitas vezes, a gente joga lá no senhor Google, ChatGPT, e aí a gente se autodiagnostica, Rica. Eu e aí, então, eu amo chat, gente.
Você usa o chat? Eu uso o chat. Você usa. Mas Ele você me usa ajuda. como terapeuta, não, né? Não, claro que Senão não. eu vou dar na sua cara. Não. Não pode. Não, claro que não. Ele só me ajuda a organizar minhas ideias. Exato. Eu conto pra ele o que tá acontecendo. Boa. Calma. Gente, calma. Eu conto pra ele o que tá acontecendo. Não é comigo, tá? É sobre um post, sobre alguma coisa. E peço pra ele montar ali uma storytelling contando aquilo ali. Né? Contando o que eu já contei pra ele, entendeu? Maravilhoso, gente. Pra É benefício, tipo isso. assim, é muito bom. É, tipo isso. Nada além disso, né? Isso. A gente precisa do contato humano, gente. ChatGPT não vai substituir todas as profissões, né? Inteligência artificial não vai, né? Mas eu amo. Então, assim, as pessoas jogam isso ali na internet e se autodiagnosticam porque viu ali uma série de sintomas. Todos nós vamos ter traços de algum tipo de transtorno. Isso não significa que a gente vai ter um transtorno ou que a gente tenha um transtorno. Ter traços é ter alguma característica. Tem pessoa que vai chegar aqui e vai colocar assim, ó, tudo certinho. Ah, tem toque. Não sei, ela só arrumou o livro. Verdade. Para eu entender que isso é um toque, eu vou precisar fazer uma série de questões, de perguntas, uma série de investigação. Até porque, gente, um diagnóstico mal feito, vocês não sabem o peso que é. Um diagnóstico mal feito, é muito complicado, porque tem pessoas que às vezes chegam na terapia e você nitidamente vê que não tem aquele transtorno, mas a pessoa ela já internalizou tanto que ela já chega pra você falando tudo, quase te dando uma aula. Verdade. Né? Não, agora eu estou na hipomania. Agora... Mas calma, a gente não chegou nessa etapa ainda, né? Calma, quem diagnosticou? Não, mas é porque uma vez eu li, e aí quando a gente começa a investigar, é uma série de questões. Mas respondendo a sua pergunta para eu não fugir, vamos lá. A depressão, né, de uma tristeza, quando a gente fala assim, a gente precisa olhar isso. O que está acontecendo com essa tristeza? Tem alguma coisa acontecendo que justifique? Tem. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Não tem alguma coisa que justifique. Ou mesmo que tenha alguma coisa acontecendo, né, a pessoa pode desenvolver. Só que a depressão não é só uma questão de pessoa estar triste. E aí entra aqueles outros mitos também. Se eu ficar trancada no quarto chorando, eu vou entrar em depressão. Não, às vezes você precisa ficar no quarto quietinho, né? Lá, porque... você precisa se reconectar com você, entender o que está acontecendo, e tá tudo bem, isso não é depressão. Então, a depressão ela vai trazer uma série de questões, uma série de sintomas, que às vezes você acha que tem esses sintomas, só que a gente vai entender há quanto tempo tem esses sintomas, qual é a gravidade desses sintomas, qual é o seu histórico familiar, a carga genética que vem trazendo, porque sim, existe uma carga genética, né? A tristeza, ela logo vem, você resolve ali alguma questão e passa. Então, se você percebe que ela está persistindo muito tempo e não tem nada ali que você avalie que poderia estar acontecendo, ou até se estiver acontecendo, existe uma dificuldade de elaborar esse processo, né? E aí você pode procurar ajuda para fazer ali um diagnóstico, né? Dentro de uma série de critérios aí que nós temos para poder identificar. A ansiedade, ela é diferente da depressão, porque a depressão é considerada um transtorno de humor, né? A ansiedade é um transtorno ansioso, né? São classificações diferentes, né? A depressão, ela normalmente deixa a pessoa mais para baixo, mais triste, não necessariamente chorando, tá? Muitas vezes o depressivo, ele está apático. Nem tá muito bom, nem tá muito ruim. Tá tudo ok. Tudo cinza, tudo sem graça. Foi legal, nossa, o culto hoje, rica, foi maravilhoso. Foi bom, né? E aí você percebe que, não tem energia, a pessoa tá mais apática. Então, nem sempre vai ter essa coisa toda. Nem sempre a pessoa vai estar ali como... Eu sempre dou esse exemplo daquele... Eu, a Patroa e as Crianças, quando a Clé termina o namoro, que ela fica lá na cama, chorando e cantando. As pessoas acham que depressão é isso. Não necessariamente. Exato. Esse é um caso muito grave, que a pessoa não vai levantar da cama, que ela não quer escovar os dentes, tomar banho. Mas existe aquela pessoa que está no culto do nosso lado, tá? Cantando, batendo palminha. E a gente não tá percebendo. Tem gente que às vezes está na fila do mercado conversando com a gente, tem gente da nossa família, tem gente virando a noite embalada e está em depressão. Que é o que a gente chama do depressivo funcional. Ele faz tudo, ele trabalha. Tá tudo bem. Né? Mas existe ali uma depressão. E isso também acontece muito, acho que é importante a gente falar sobre isso, Rica, porque as pessoas elas começam a
perceber que elas não são tão queridas. Porque a gente já chega e fala assim, oi, como é que você tá? Tá tudo bem? A gente quer ouvir o quê? Tudo bem. A gente não pergunta como você está, o que você está sentindo. Porque aí a gente precisa dar ouvido. Aí a gente senta aqui que eu vou te contar o que está acontecendo. Exato. Né? E o depressivo, ele tem muito essa coisa do... A gente fala do disco arranhado. Ele repete a mesma coisa o tempo todo. Ele vai falar da mesma coisa, daquela dor. E as pessoas em volta, elas não conseguem lidar com a dor. Quando a gente vê alguém chorando, a primeira coisa que a gente fala, não chora. Por que não chorar? Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem chorar. A gente pode chorar. Né? Às vezes eu brinco com a minha bebê, eu falo, chora baixinho. Rica, então. Mas chora. Vai chorar. Pode chorar. Né? Então, assim, é importante isso. E às vezes a gente não sabe lidar com esse sofrimento. Então, a gente começa a se afastar das pessoas. Fulano fala a mesma coisa. Ai, caramba, já passou, tem 3 meses, a pessoa ainda fala disso. Vai continuar falando. Por que vai continuar falando? Porque tá doendo. Enquanto estiver doendo, a gente vai continuar falando. É isso. Se a gente sai de casa com o sapato apertado, o tempo inteiro que ele doer, a gente vai estar falando, ai, tá me machucando. Ai, tá machucando. Então, é a mesma coisa, né? E aí as pessoas, elas começam a não querer ouvir. Então, eles começam a se fechar. E aí acontece, como aconteceu com o jovem Mike, do Setembro Amarelo, que Exatamente. ninguém imaginou que estava acontecendo. Por quê? Porque ele não falou nada, ele estava seguindo a vida. Então, todo mundo acreditou que estava tudo bem, quando na verdade não estava, né? Ou seja, ele estava guardando tudo que ele sentia para ele. Talvez tinham ali alguns sintomas e as pessoas não observavam. Que foi a dor dos pais, né? Lendo sobre a história dele, gente. Depois vocês dão uma olhadinha. Exatamente. Da onde começou a história do Setembro Amarelo, que os pais ficaram arrasados. Na verdade, até a escola, todo mundo se mobilizou. E aí foi pela fitinha que começaram a colocar na hora do enterro dele, porque ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Isso é muito forte. Porque às vezes você está andando com a sua amiga está vivendo um processo e você fala assim, amiga, não liga não. Não. Você não está sabendo como é que ela enxerga o mundo. Como é que fica cinza, né? As pessoas falam isso, assim. Perde o sentido das coisas. Isso é muito sério. Então, às vezes, a pessoa faz aquilo que ela gostava, mas ela não tá se sentindo completa. Então, às vezes, ela pode estar numa balada, pode estar num culto, pode estar trabalhando e ela não tá se sentindo completa. Né? Isso aí. E na ansiedade, a gente já tem mais essa questão ali, né, daquela sensação expectante, né, do coração acelerar, porque a ansiedade já te coloca ali, você tá de frente do medo, do perigo, né, então eles colocam no estágio de alerta do pé à cabeça, né, inclusive, quem não assistiu ainda o novo Divertidamente, que já não é tão novo vale mais, a pena, vale né? super a pena, eu amo. Parece que saiu o livro também, né, vai sair um livro. Não vi. Parece que vai sair, Vou pesquisar também. Você acredita, você viu, né? Você viu o filme, não viu? Claro. Gente, quando falou da ansiedade, eu falei, eu tenho que assistir. A ansiedade, quando ficava ali, ó, assim, ó, estatalada assim, ó. Eu falei assim, ai, tá me irritando. Por que não acaba logo essa cena? Ó, a pessoa ansiosa. Aí eu falei, gente, cuidado, Aline, que você pode ter uma crise de ansiedade aqui. Porque foi exatamente isso. Ele ficou ali o tempão. Acredito que todo mundo já viu, né? E ficou ali, estatalado. Eu falando, gente, mas acaba a cena. É muito interessante. Porque às vezes eu dou palestra e tem pessoas que no final da palestra falam assim pra mim, que às vezes eu levo algumas coisinhas interativas, né? E aí eles falam assim pra mim, Martina, eu não sabia, mas eu sou ansiosa. E eu não sabia, descobri hoje. Eu falei, mas quando você foi descobrindo? Porque eu vou dando alguns exemplos, né? Estamos dirigindo, o sinal tá fechado. Você já tá ali com a primeira engatada? E aí quando abre, você já tá lá na frente? Olha aí. Ansiosa. Né? Uma pessoa um pouquinho mais acelerada, né? Você tá vendo uma cena. Traz outro exemplo. Né? Então, não é um diagnóstico, gente. Não, a gente tá brincando. É só um alerta pra você perceber se você está um pouquinho mais com a ansiedade, um pouquinho mais, né? Elevada, né? Outro exemplo, a gente tá lá assistindo aquele filme, ou vendo um louvor, né? Cantando lá no último volume no YouTube. E aí aparece lá os 30 segundos. O que a gente faz? A gente deixa. Me irrita. São só 30 segundos! Mas a gente quer, ó. Né? Entendeu, Rica? E o 2x hoje em dia das conversas? Olha que maravilha. E os áudios que você recebe das irmãs da igreja de 10 minutos, Rica? Eu recebo os áudios de 15, de 13 minutos. É desesperador. Né? Alguém ainda... Aí a pergunta aqui tem que ser diferente no WhatsApp, né? Alguém ainda escuta no modo normal?
Eu acho que não sei. Pois é, né? Não sei. Tem um filme também que eu gosto muito, que é o Zootopia. Já assistiu Zootopia? Não. Ai, Zootopia é maravilhoso, assiste. Ai, eu vou assistir. Senti Ai, agora que eu não vai sei se eu ser dou pra spoiler. mim. Agora eu não sei se eu dou spoiler. Ah, só um pedacinho, só um pedacinho. É porque tem a Judy, que é uma coelhinha lá, e ela precisa do departamento de trânsito, porque ela tá muito atrasada. Então a Judy vai lá com outro personagem que eu não lembro quem era, e ela vai correndo, correndo, porque ela tá com muita pressa, muita pressa. Quando ela abre a porta do departamento de trânsito, depois de ela ter rodado a cidade inteira, imagina lá no Detran, você abre aquela porta, você dá de cara com o quê? Todos os guichês têm quem atendendo? Bicho preguiça. Ah, que luta! Que prova! E aí, quando chega lá, né? E aí, quando ela é atendida finalmente, depois de Quase 500 morrendo. anos, né? O bicho preguiça tá lá. E aí, carimba. Até ela conseguir resolver, quando ela sai, já tá de noite. Mas aí o problema não é esse. O problema é que enquanto ela está falando com o bicho preguiça, fazendo o pedido dela, a gente não aguenta ver a cena. Não aguenta ver a cena? Não, passa logo essa cena. Meu Deus, que desespero que dá. Porque é igual você falou ali da ansiedade. A gente quer sair da cena, porque é desesperador ver aquele bicho preguiça ali. Deve ter coisa de 2 minutos, assim, a cena. Nossa. 2, 3 minutos. Mas parece interminável. É. Né? Então, assim, isso a gente começa a perceber que a gente tá um pouquinho na ansiedade, tá um pouquinho, né, deixando a gente um pouquinho mais alto. Mas quando a gente fala de transtorno de ansiedade, gente, porque a ansiedade ela é algo bom, é positivo pra gente, não é ruim, né? Quando a gente tá apaixonado, Nossa, as maravilhoso. borboletinhas no estômago. Maravilhoso. Quem vai pra Israel ano que vem? Ah. Rica, né? Então, imagina, tem que montar a Ansiedade. mala, tem Lá que no ver as alto. poses. Mulher é assim, né? Tem que ver quais são as poses que vai claro. fazer, os looks que vai levar, né? Então, tem tudo isso, né? Aí a gente já entra procurando na internet. É uma ansiedade gostosa, É isso. né? Eu, quando tava grávida, tava numa ansiedade muito gostosa, a espera da Eloá, né? E faz isso, e faz lembrancinha, e faz não sei o quê. Eu sei que eu fui com tanta muamba pra maternidade, que mais um pouco não cabia eu no quarto. Que isso, gente. Pois é. Mas é o quê? É uma ansiedade gostosa, Uhum. né? E aí a gente percebe que quando essa ansiedade ela começa a dominar a gente, isso começa a ser um problema. É. Né? E aí começa a ser um problema, mas talvez não seja um transtorno. Às vezes a gente não sabe lidar com essa emoção, às vezes a gente não sabe o que fazer pra gente se regular, pra gente se centrar e voltar para o nosso estado natural, né? É. Eu não gosto de usar a palavra normal, né? Eu gosto de usar mais a palavra natural. É né? isso. Então, quando a gente vê que a gente consegue se centrar, as coisas elas ficam ali mais justinhas, digamos assim. Agora, quando a gente percebe que é mais do que isso, a ansiedade, ela tem nomes. Não é, eu tenho ansiedade. Se a gente diagnostica, ela pode ter um nome como agorafobia, né? Ela pode ter um nome como a síndrome do pânico, né? O toque também, como eu falei, né, tem as suas controvérsias aí de tudo que está sendo estudado ainda, mas é, de alguma forma, um transtorno ansioso também, né? Então, tem outros nomes, né? Não é só ansiedade, né? E esses outros nomes, quando a gente começa a entender, isso nos dá um embasamento de uma linha de atendimento diferente, né? De você trabalhar com técnicas específicas. Então, por isso, a importância da gente procurar um profissional. Exato. Né, para poder fazer esse diagnóstico, porque às vezes não é um caso de diagnóstico. E um ponto também importante que eu sempre gosto de falar, Rica, é que assim, gente, façam exames periódicos. Sabe por quê? Porque quem tem probleminha na tireoide vai ter muito pode ter sintoma depressivo e não ser depressão. Podem ter sintomas ansiosos, como é o caso, né, da hipertireoidismo ou hipotireoidismo, cada um vai trazer um tipo de sintoma diferente em relação ao transtorno emocional e não vai ser ansiedade, não vai ser um transtorno de ansiedade, vai ser um transtorno da tireoide Hashimoto, pessoa que faz cirurgia bariátrica, precisa repor ali as vitaminas. Então, se tiver muito baixa a vitamina D, vai dar aquele cansaço, aquela exaustão, aquele peso, que é uma questão de vitamina, que existem as questões hormonais, as não mulheres necessariamente. Na menopausa.
as mulheres na Nossa. menopausa, exatamente. Elas piram, né? Piram. Exatamente. Então, é uma questão hormonal, às vezes de vitamina, né? Às vezes algum medicamento que você toma que tem esse efeito colateral e às vezes não é um transtorno. É Né? isso. Então, assim, é importante a gente entender que nós somos um todo, né? Gente, eu não escrevi a palavra, mas nós somos aí seres biopsico, socioemocional e espiritual, né? É Então, assim, é um todo. Tem né? todo, entendeu, gente? Não é só, não, eu sou a dona de casa que lava a louça, eu sou a mãe de Não. fulano e ciclano. Não, peraí. Primeiro a gente busca a tua identidade, entendeu, Rica? A gente vai lá e você, não, fala pra mim teu nome. Aí você vai falar, não, mas eu sou a mãe de... Não, eu quero saber seu nome. Para achar a sua identidade. Quantas vezes a gente atende mulheres que elas se perderam na vida? Elas cuidam de todo mundo, o planeta Terra, mas elas não param para olhar para a sua saúde. Então, a gente tem que refletir nisso. Trazendo a experiência da ansiedade, durante muitos anos eu estive no quartel. E lá dentro, eu ganhei, na época, a hipertensão, por conta do nível de estresse que eu vivia. E aí, ganhei também, na época que eu já fiz o tratamento para isso, ganhei ansiedade forte. Sabe o que aconteceu? Eu trabalhava no centro do Rio, e aí eu fui de carro para casa, eu só trabalhava de carro por conta do fardamento, e aí eu não sabia onde eu estava, eu fui parar em outro bairro. E quando eu dei conta, eu falei, nossa, onde eu estou? No dia seguinte, eu fui no psiquiatra do quartel. Falei, Rico, me ajuda. Me ajuda porque eu acho que deu tic-teco na minha cabeça. Aí ele foi e falou, Aline, você está vivendo um processo muito ansioso, você está muito agitado. E na época ele passou um tratamento para mim, passou terapia. Normal, gente. A gente vai aprendendo a lidar com as nossas questões. Isso não é o fim, não. Eu vejo muitas irmãs da igreja quando falam assim, Aline, eu não aceito ser hipertensa. Ô, Rica, tu parou de comer sal? Me conta aqui. Você parou, você se educou, se reeducou. Aí você vem falar assim, Jesus vai me curar. Depende do ponto de vista, né, Rica? Porque se foi você que comeu muito sal, foi você que se estressou demais, quer ter o controle de tudo. Rica, vai ter que abrir mão do controle, entendeu? Vai ter que abrir mão do controle, vai ter que abrir mão do sal na comida, aquela pipoca com bacon que a gente come. Não, vai ter que abrir mão. Aí você vai começar a melhorar, né? Exatamente. É a vida. Mas aí, voltando, né, aos nossos assuntos, falando dessa questão da depressão, da ansiedade, eu queria falar um pouquinho sobre a espiritualidade e não trazendo a religião, tá, gente? Entenda isso, Martini vai explicar, tenho certeza, melhor do que eu essa situação, porque eu acho fantástico, porque dentro das clínicas psiquiátricas existe uma atividade para todos os pacientes que fala sobre espiritualidade. E eu lembro que quando eu trabalhei numa clínica, eu tive um paciente que ele falou assim, como um ateu tem aula de espiritualidade? Eu falei, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Ele não acreditava em Deus, ele lutava para pesquisar sobre esse assunto, mas a espiritualidade é muito além do que a gente possa imaginar de um dogma religioso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Então, a ciência, né, hoje ela já traz isso, que nós somos seres biopsico, socioemocional e espiritual, gente. É difícil de falar, mas às vezes sai. Né? Aquilo que a gente já entende há muito tempo, né? Mas a ciência já bateu o martelo, né? Principalmente a partir dos anos 2000, né? Isso já é um fato, assim. Então, a ciência já entendeu o quanto que a espiritualidade, ela traz benefícios. É verdade. Né? Claro que, para além também, né, do ambiente ali religioso, da comunidade de fé. Né? Que é um ponto, né? Aí, quando a gente está falando, né, do Setembro Amarelo, entra como um fator de proteção. Né? Uma pessoa que ela está vinculada, né? Tem filhos, uma pessoa que tem vínculos afetivos profundos, né? Essa pessoa ela tem ali uma proteção para que ela evite o suicídio. Né? Uma pessoa que está inserida numa comunidade de fé, que está inserida, né, numa família saudável,
né? E ela tem apego, afeição, amor por essa família, né? É preciso ter esse contato, né? Então, assim, também funciona muito a religião como a rede de apoio. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, infelizmente, a família não tá dando o suporte que deveria dar. É verdade. Infelizmente. Falou tudo. Gente, assim, a família, ela é a principal rede de apoio. Mas ela é a que menos funciona, infelizmente. Né? Então, as pessoas, elas buscam fora. Elas buscam fora. Né? Então, a religião, ela vai trazer isso. Esse senso, às vezes, de pertencimento, que às vezes a pessoa não tem dentro de uma família. De pertencimento. E na juventude, né? Que eles não se sentem mais pertencentes ao lar. Exatamente. Muito E aí vai forte. ter esse pertencimento ali a uma comunidade de fé, né? E a fé, ela traz o quê? Ela traz esperança, né? E a esperança, né? Aí vem a questão da psicologia positiva, que não é a minha área especificamente, mas ela vai falar, né? Marty Seligman fala justamente sobre isso, né? Que vai trazer pra gente o quê? A gente praticando a gratidão, né? Tendo vínculo, né? Espiritualizado, né? Sendo uma pessoa mais espiritualizada. E assim, se a pessoa estiver dentro de uma comunidade de fé, excelente, né? Porque aí a gente sai daquela coisa só a gente com aquilo que a gente acredita, né? A gente passa a conviver em sociedade. Até porque viver em sociedade é muito difícil. Mas se a gente não consegue viver bem em sociedade, se a gente não tem grupos de amigos, se a gente não sai com os nossos amigos, se a gente não tem essa interação, a gente já entende que podemos estar doentes emocionalmente. É verdade. E só para vocês irem entendendo, um não retira o outro. Então, assim, você precisa cuidar da sua alma, mas você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente também. Um com o outro linkado, você vai ter grandes resultados na sua vida. E falando sobre essa parte de família... Gente, eu tenho uma experiência atual sobre isso. Eu fui dar aula, eu sou facilitadora de um instituto aqui do Rio de Janeiro, e eu tenho dado aula para grupo de jovens. E uma das aulas que eu dei é falando sobre família e convivência. Isso é muito sério hoje em dia. E aí, no final, eu fui explicar, eu trouxe um pouco a minha história com meu pai, que eu tinha muito atrito com meu pai, depois eu fui e entendi meu pai. No dia que eu entendi exatamente como ele veio, da onde ele veio, a vida dele toda e o que ele aprendeu para ser o que ele era na minha vida, eu nunca mais arrumei discussão com o homem. Eu vivi os melhores fins de tempo da vida dele porque eu entendi o que ele podia me entregar. Vou dar só um exemplo para você. Ele me expulsava de casa sempre. O dia que eu entendi, eu falei assim, seu João, se o senhor soubesse que toda vez que o senhor me expulsa de casa, o senhor está dizendo que me ama, eu mudei a relação que até o homem que era ogrão, ele foi baixando, baixando, e a gente terminou. Nossos últimos tempos dele aqui na Terra foram incríveis, que foram tão bons que eu não lembro das partes ruins da minha fase de adolescente. A minha mãe que me conta. Por quê? Porque eu vivi o melhor momento com ele. E eu pedi para os alunos, eram mais de 30 alunos, escreverem num papel o que para eles era a casa deles. E eu tive uma faixa de 2, 3 alunos, no máximo, que falaram que a casa era um amor, que amava a família dele. O restante, todos falaram mal. Quer dizer, nossa base, né, do alicerce da vida está totalmente fragmentado. E aí também eu acredito que a Rica tem experiência de que cadê os pais, né? Cadê a família? A gente não dá suporte. Não, vou entregar na mão da Martine, porque ela vai dar jeito no meu filho. Mas para pensar, qual a sua responsabilidade na vida dos seus filhos? Porque alguém não cuidou de você. Olha só como é que a gente vive o movimento. Sua mãe foi ausente na sua vida, você vai, tem filhos e repete o mesmo comportamento. O que você acha que vai gerar na saúde emocional dos seus filhos? Então, a gente precisa parar, né? Para refletir dessa base, esse alicerce, ele tem que ser muito bem construído. E não sei o que está acontecendo, né? Eu acho que a modernidade está fazendo o pessoal se perder. O próprio telefone,
A gente vê no ponto de ônibus, às vezes, quando para os ônibus da prefeitura, as mães ficam o tempo todo desconectadas e o filho sempre no joelho da mãe, encostado na mãe. Mas a mãe tá fazendo o quê? Mexendo no celular. Exatamente. Esses dias eu fiz até um postzinho lá no meu Reels, né? Como eu falei, meu Instagram profissional agora é quase da Eloá. Justamente sobre isso, né? Porque assim, se eu quero que ela coma saudável, ela precisa me ver comendo frutinha. Rica, Né? Porque ela quer então. comer o que eu como, ela não quer comer o que eu dou pra ela. Ela não quer comer o pratinho que eu faço pra ela. Ela quer comer a comida da mamãe, a comida do papai. Exato. Né? Então, assim, se eu quero que ela coma fruta, ela precisa me ver comendo fruta. Né? Se eu quero que ela não tenha tanto contato com a tela, eu preciso sair da tela. Isso é uma dificuldade. Você tem que trabalhar. Então, e aí entra até aquela questão, assim, não é me justificando, mas assim, eu sou muito conectada. Muito conectada. Mas assim, eu faço tudo pelo celular. Todas as minhas artes do Canva é no celular. Todos os vídeos que eu edito é do celular. Você consegue? Os recibos dos meus clientes é pelo celular. Nossa, eu não consigo usar. Só tem uma coisa do meu trabalho que eu faço pelo computador. O quê? Que é o recibo de sublocação. Porque eu ainda não consegui instalar o Word no meu celular para poder digitar ali. Então, é só isso que eu consigo fazer. Uma vez por mês eu abro. Porque quando ela vê o computador, ela quer voar em cima. O celular, ela até olha, ela quer mexer, mas ela não quer tirar ele de mim. Entendi. Então, eu consigo fazer mais coisas. Então, assim, eu tô o tempo inteiro com o telefone na mão. Pra ver e-mail, pra responder e-mail, pra fazer proposta. E é muita coisa, né? De palestra, pra fazer proposta de venda de livro, pra fazer... Então, assim, eu acabo ficando muito conectada. Mas se eu quero que ela não seja tão conectada, eu preciso realmente reservar tempo, né? Pra ela, e ela também me ver desconectada. Se eu quero que ela leia um livro... ela precisa me ver lendo um livro. Nossa, muito forte isso, né? Não é o que a gente manda, não, gente. Hoje em dia, na nossa época também, mas eu não sei por quê. Na nossa época, o pai, quando olhava pra gente, a gente entendia o olhar do pai na hora. Aí fica a minha pergunta pra você, jovem que tá aqui. Quando teu pai te olha hoje, o que você faz? Eu não sei se você consegue entender o mistério, mas na nossa época era muito claro isso, né? Hoje em dia não tem mais só o olhar, né? E aí... Não, hoje em dia, na verdade, acho que se alguns filhos ganharem o olhar do pai, já vai ser uma vitória. Nossa, falou tudo. Né? Porque, infelizmente, a gente percebe que tá todo mundo terceirizando, né? Terceirizando. Eu muitas vezes me pego assim, meu Deus, porque minha bebê eu não coloquei na creche ainda. E ainda vou postergar um pouquinho, né, pra colocar. E assim, é comigo. Eu tô aqui e ela tá ali, já ouvi os gritos dela daqui. Gente, então... Então, né? É a nossa vida, né? Só pra vocês entenderem. Agora eu tenho um hobbyzinho de senhorinha também. É um hobbyzinho de corte e costura. E ela vai comigo. Que lindo! E ela vai comigo toda semana lá aprender também. Se ela aprende, eu não sei, mas ela tá lá toda semana comigo. Então, assim, é estar próxima, é realmente poder aproveitar. Claro que eu sei que nem todas as mulheres têm esse privilégio, né? Mas é estar ali, né? Olha, não, aqui não vamos ver, aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. Então, tem muito isso, né? É porque a gente tem muita coisa pra falar, né? Porque a gente não é normal, a gente adora falar. Eu falei que eu ia ficar aqui até amanhã, Mas eu vou trazer pra vocês um exemplo. Ela tá numa fase que a filhinha dela tá do lado dela. Eu tô na fase, ricas, que meu filho foi morar em Minas Gerais, porque passou por uma universidade de lá. Aí eu tô na fase, rica, de chorar, entendeu? Aí eu tô chorando, ainda não é a fase dela, mas assim, é um negócio bem difícil. Eu desejo isso pros pais, porque nossos filhos precisam romper. Lipe, se você for assistir, mamãe te ama, mesmo você morando em Minas Gerais e eu morando em Campo Grande. E de vez em quando a gente vai lá pra ver como é que tá o cenário, como é que ele tá vivendo. E é isso, gente. É vida. A gente precisa falar sobre vida com vocês. Se você está vivendo um momento deprimido, mal com você, não entendendo os processos que você está vivendo, eu acho que uma boa dinâmica para a sua vida é trazer a espiritualidade entendendo qual é o seu propósito de vida. Por que você está tão perdida? Aquilo que mais te incomoda, às vezes, é o teu propósito. Eu morro de vergonha de falar em público.
em púlpito, ó, em palestra, às vezes vai ser a coisa que você vai mais amar fazer na vida, Rica. Então, assim, vamos parar um pouquinho para pensar, vamos aproveitar esse momento aqui para você refletir como é que está o seu momento atual, como é que está a tua espiritualidade. Isso, gente, depende de religião. Se você tem uma religião, aí você tá lá com o seu grupo, com a sua comunidade, amém. Amém por isso. A gente não tá aqui vendendo nada para vocês, falando que vocês precisam ser, não, porque tem que vir pro evangelho. Não. A gente tá falando sobre espiritualidade. Uma coisa ajuda a outra pra gente caminhar, né? Exatamente, até porque a gente faz muito aquele exercício da roda da vida, né? E na roda da vida a gente fala sobre a espiritualidade, sobre a nossa parte também da nossa ajuda dentro do social, né? De ajudar outras pessoas, contribuição social. E tem gente que chega pra mim e fala assim, Martina, eu não ajudo não. Eu não dou nenhuma cesta básica, eu não faço nada. Eu falei, tá, mas você recicla seu lixo? Reciclo. Então, você está tendo uma contribuição. Você doa as roupas que você não usa mais? Dou. Toda vez eu tiro lá um sacão de roupa. Então, você está ajudando. Só que, às vezes, a gente não para refletir, porque a gente está vivendo muito no automático. Então, assim, o que eu sempre gosto de dizer é, se dê uma oportunidade. Eu fui uma adolescente que eu quase não falava. Não parece. Vocês ouviram? Quase não falava. Quase não falava. Só de pensar em falar na faculdade ainda era assim. Só de pensar em falar, eu já passava mal, já suava fria. A ansiedade já... né? E hoje eu dou palestra. Estou aqui, né, falando com a Rica. Então, assim, se dê uma oportunidade de viver algo diferente, de viver novas experiências, né? Esse é o principal, a gente se abrir para viver, para tentar algo novo. Tô aí agora, com a minha idade, aprendendo a costurar, gente. Meu Deus já fiz uma calça, já tô terminando uma bermuda, já fiz uma saia. Gente, tô precisando parar também para fazer esses negócios, gostei. Gente, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, né? E se deixar, a gente ia falar aqui, acho que a gente tem que fazer um ao vivão, assim, bem bonito, porque vai vir conteúdo, trazer umas amigas pra mesa, que eu sei que vai ser incrível. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem de inspiração pra mulherada que nos assiste. Então, assim, como eu falei, eu não sou muito de trazer as coisas prontas, assim, mas eu acredito, assim, o que me veio aqui é justamente isso, se abrir para as oportunidades, se abrir para as possibilidades, estar aberta, se permitir, né, se permitir se conectar espiritualmente, né, com algo maior, com algo que te dê aí mais propósito, mais sentido, né? Inclusive tem um livro muito bom do Viktor Frankl, é uma leitura meio difícil, mas é um livro muito bom, que fala em busca de sentido, que lá nos campos de concentração, né, lá milhões de anos atrás aí, nem tanto, né, não milhões, né, mas aí ele estava lá nos campos de concentração e ele sabia que a família dele toda tinha sido morta, exterminada, e o que ele poderia fazer ali? Viver e entender que ele ia morrer ali no campo de concentração, mas ele entendeu que ali naquele momento, ele entendeu que ele precisava buscar o sentido da vida dele, ele descobriu que o sentido da vida dele é ajudar outras pessoas a encontrar o sentido de suas vidas. Nossa, que forte! Né? E uma coisa que eu sempre falo, eu não ia deixar de falar aqui, eu gosto muito de um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Ela é famosíssima, né? Daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E aí ela fala dos 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão no leito de morte. Eu não lembro os 5, mas eu lembro o primeiro, né? Que as pessoas normalmente falam para ela que se arrependem de não ter vivido uma vida autêntica, de não ter vivido uma vida que elas queriam viver. Viveram uma vida para agradar. Escolheu a profissão que papai e mamãe queria. Inclusive, hoje a gente vê muitas pessoas fazendo uma segunda faculdade para poder fazer aquilo que gosta, né? Então, assim, se permita. É isso, se permita viver uma vida autêntica, viver aquilo que faz sentido para você em todas as áreas, seja na sua espiritualidade, seja, às vezes, na sua forma física. Hoje a gente está vendo muito isso, né? As pessoas que estão muito bem, gordinhas, tem aquelas pessoas que não, eu não quero ficar gordinha, eu quero emagrecer, e busca dar um jeito ali, né? Vira tudo e emagrece. Outros estão fazendo transição capilar, né? Quero usar meu cabelo natural. Então, assim, se permita. Seja você, né? Seja você. Viva uma vida autêntica, né? Para que a gente não chegue no nosso último dia de vida e a gente tenha essa mesma fala de que a gente não viveu uma vida autêntica.
Forte, viu, gente? Quero agradecer. Você é maravilhosa, cara de rica. A gente vai fazer outros podcasts, a gente vai fazer alguns Por mais favor. longos, né? Pra gente bater um papo, trazer as amigas, fazer uma coisa bem maneira e dinâmica. Mas eu quero deixar minha gratidão a você, gratidão pelas salas maravilhosas que você Eu que tem. agradeço. Gratidão por tudo que você faz, gente. Acompanhem ela no Instagram. Fala o seu Instagram. Psi.martine_Andrade. Vou deixar aqui embaixo para vocês. E não esqueçam de seguir também, @aline.rica com Y. Lembre, Setembro Amarelo fala para você de vida e que existem pessoas que estão aqui para te ajudar. E há um Deus que olha para você e está esperando você se posicionar. Então, minha filha, levanta, vem com a gente, que eu tenho certeza que sua vida vai ter propósito em nome de Jesus. Tá bom, Rica? Deus abençoe. Rica, um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, gente.